Glória a Deus. Quantos estão aqui pela primeira vez? Levante a mão aí. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Vamos aplaudir Jesus pela vida dessas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, verso 1. Eu vou usar a NVI. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 3. Depois vamos pular para o verso 6 e verso 10. Fala para as crianças virem pegar esse ventilador para eles lá. Pode pegar. Amém? Pode levar isso, se quiser. Todos acharam, amados irmãos? Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe era proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Pula para o verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Pula para o verso 10. Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus, Ele tem um lindo lugar para os seus filhos, amém? Glória a Deus por isso. Quando Deus criou o jardim, Ele criou o jardim, uma obra perfeita para um homem perfeito, e colocou esse homem no jardim do Éden. Éden significa lugar de desfrute, lugar de deleite, lugar de descanso. Você precisa ir para esse lugar. Tu precisa conhecer esse ambiente na qual o Senhor coloca os seus filhos para desfrute, chamado a sua presença. A presença de Deus é um lugar de desfrute. A presença de Deus é um lugar de descanso. Muitas pessoas não desfrutam da presença de Deus, não desfrutam desse lugar, estão andando cansadas, sobrecarregadas, porque não entraram no descanso do Senhor. Hebreus vai dizer que é para a gente nos esforçar para entrar no descanso do Senhor. E as pessoas não têm desfrutado desse lugar chamado presença de Deus, porque não conheceu o Senhor que habita nesse lugar, Jesus. Jesus é o lugar do nosso desfrute. O ambiente que Deus tem para você é um lugar de desfrute. Você pode dizer amém para isso? Você precisa aprender a descansar, meu amado irmão. Principalmente nos nossos dias. Olha lá, está muito atarefado, né? Não está naquela famosa frase, como que está, irmão? Está corrido. Tu precisa de um lugar de descanso. Tu precisa de um Éden. Tu precisa de um lugar onde você possa entrar e habitar nesse lugar chamado presença de Deus. Amém, meus irmãos? Sabe, meus amados, domingo passado, semana passada para mim foi muito pauleira, corrido, aconselhamentos vários, discipulado para lá e para cá, e no domingo eu estava de fato exausto assim no corpo. E aí, quem aqui tira aquele cochilo de domingo? Depois do almoço? Não quer levantar a mão, né? Tá bom. Eu fui dormir depois do almoço. Falei, cara, eu vou descansar meia horinha aqui. Não era eu que pregaria. Então eu estava naquele dia, falei, cara, eu vou descansar, eu só vou pro culto. E aí, eu deitei na cama para descansar. E foi mais ou menos aquelas meia hora de sono. Mas eu tive um sonho. Olha aí, o pastor vai pregar em cima de sonho, olha aí. Mas eu tive um sonho maravilhoso. Eu sonhei com várias passagens bíblicas. Eu sonhei com Josué quando ele está atravessou o Jordão e vai entrar em Jericó. E um homem aparece para Josué.
Eu sonhei com Moisés quando Moisés, eu não vi Moisés, eu não vi a glória de Deus. Deus não falou comigo em sonhos. Não é característica de Deus falar comigo assim. Não sou de falar, Deus falou comigo em sonhos, porque eu não tenho essa graça como alguns irmãos têm. Mas eu sonhei com as passagens bíblicas. E eu vi Moisés, na passagem bíblica, era Moisés tirando a sandália dos pés, lembra? Quando ele é chamado por Deus, lembra disso? E vi também Isaías. Quando Deus aparece para Isaías, aliás, Isaías vê o Senhor e ele é tocado em sua boca pela presença e a santidade de Deus. Em um sonho só, eu vi Pedro, a mesma passagem de Pedro, quando ele está no barco, e depois daquela pesca, ele se afasta de Jesus, porque Jesus mostra a sua santidade para ele, e ele fala: se afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Irmãos, eu acordei assim, eu falei: meu Deus, eu sonhei com as passagens bíblicas. Então eu sentei na cama, peguei meu celular e comecei a escrever todas essas passagens. E Deus começou a ministrar comigo, não no sonho, eu só sonhei, mas no meditar posterior a essas passagens, nessas passagens. E eu percebi que todas elas têm algo em comum. E eu tive a certeza então que eu deveria pregar para a igreja sobre isso. Hoje eu quero falar sobre os olhos fixos em Jesus. Hoje eu quero falar sobre isso, daqui a pouco você vai entender o desenrolar tudo dessa mensagem. Mas baseado nisso que o Senhor me mostrou e depois eu fui meditar, o Senhor descortinou algumas coisas que eu creio que vai nos edificar nesta noite. Amém, meus irmãos? Um dos primeiros pontos, quando Josué ele aparece, em Josué capítulo 5, verso 13 ao 15, eu vou citando as passagens. Você que é igual eu, que gosta de anotar aquilo que o Senhor tem falado, pode anotar. Quando Josué vai passar o Jordão, a Bíblia diz assim, que ele pega 12 pedras, 12 homens, e cada tribo pega 12 pedras, e essas 12 pedras representavam um memorial perante Deus, o que o povo estava vivendo. Aquilo era um registro, para as futuras gerações, quando viesse, perguntasse, eles viriam aquela pedra e perguntassem: que pedra significa isso? Que pedra é essa? E então o povo falaria: essa pedra significa o dia que eles passaram pelo Jordão, porque Deus estava entregando uma terra para ele, a terra prometida, mas primeiro precisaria passar por Jericó. Era o registro. Deixa eu falar uma coisa para você: se você não registra, os seus filhos não podem falar futuramente do que você tem vivido. Se você não registra o que Deus tem feito na sua vida, provavelmente amanhã você será um homem esquecido na história. Deixa eu te dar um conselho prático. Pega todo ano uma agenda e faz agenda 2023. E você anota tudo que você vive diariamente naquela agenda. Se você for lá em casa, tu vai ver um escritorinho que eu montei lá, uma prateleira que tem várias agendas assim, cada uma de um ano. E amanhã meus filhos vão poder, hoje eles estão proibidos de abrirem, mas amanhã eles vão poder abrir e ver todas as minhas lutas ali escritas. Todas as vitórias, todas as orações que eu fiz estão lá. Todos os machucados, todas as ofensas que eu sofri, as curas que Jesus fez no meu coração, está lá registrado. Meus filhos estão proibidos de ir lá, é pecado lá pegar. Josué pega 12 pedras, então aqueles homens estão registrando o que futuramente eles contariam dos milagres que o Senhor havia feito. Mas quando chega em Josué capítulo 5, Josué está pronto para ir para a guerra, para conquistar aquilo que Deus falou. Eu acho incrível isso. Deus falou que para Josué e para todo o povo, que Josué conquistaria a terra. E ele atravessa o Jordão. E quando ele vê, irmãos, de repente, ele vê um homem vindo com uma espada. Esse homem está com uma espada na mão. Josué saca da sua espada e vai ao encontro daquele homem. E a Bíblia diz assim: Josué disse: você é por nós ou você é pelos nossos inimigos? Estou em Josué 5,13. Aquele homem vira para Josué e responde: nem de um nem de outro. Eu não sou a favor de vocês e também não sou contra vocês. Eu venho a ti na qualidade de comandante do exército do Senhor. Aquele homem é a aparição do anjo do Senhor, que quando você estuda a cristologia, você entende que é Cristo manifestado no Antigo Testamento.
Ele aparece como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostra com o rosto em chão e faz uma pergunta àquele homem, dizendo: qual é a mensagem que você tem da parte de Deus para mim? Porque todos os homens de Deus, quando encontram alguém de Deus, não tem um olhar de superioridade. Lembre-se, ele se apresenta assim, ó: eu sou o comandante do exército do Senhor. Mas se você perceber, naqueles dias, Josué era o comandante do exército. Josué tinha sido levantado por Deus para deliberar para que o povo entrasse na terra. Amém, meus irmãos? E aqui eu aprendo uma coisa: sempre tem alguém maior do que você. Baixa a bola, bicho velho. Sempre tem alguém maior do que você, e você precisa se submeter. Quando esse homem de Deus aparece, Josué se prostra. E é óbvio, é o próprio Deus ali. Josué poderia dizer assim: mas eu sou o comandante da nação na qual Deus escolheu. Josué não tem essa atitude. Josué fala assim: pode falar. Qual é a mensagem que o meu Senhor tem para mim? E sabe qual é a mensagem? Verso 15. O comandante do exército do Senhor respondeu: tira a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Assim Josué tirou a sandália dos seus pés. Sabe, meus irmãos, nós estamos sendo enxurrados com tantas informações, levando a gente a viver uma vida promíscua. Olha para mim, uma vida de pecado, onde nós temos quebrado os princípios que Deus deixou estabelecido. Muitos de nós temos nos submetido a esse mundo caído, aos principados e às potestades. A mensagem de santidade já não é mais pregada. Nós estamos aprendendo a viver com os nossos próprios pecados. A gente está dizendo assim: não, pastor, eu só tenho um problema. Não é problema. Problema você resolve, pecado você se arrepende. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, Josué, é uma terra santa. O lugar é santo. Não é santo porque a terra era santo, era santo porque Deus estava ali. Às vezes nós não reverenciamos a presença de Deus. Nós tratamos Deus de qualquer maneira e queremos que Deus faça as nossas vontades. Josué estava indo para a batalha. Deus, nós queremos vencer sem uma batalha. Tá bom, mas da minha forma, não da tua, Josué. Você não vai vencer o que Deus falou para você vencer nas suas medidas, amado irmão. Você vai vencer nas medidas de Deus. E sabe qual é uma das primeiras medidas de Deus? Viver em santidade. Você precisa voltar a viver em santidade. Você precisa encarnar a mensagem e a vida de santidade. Já não pode mais pecar, meu amado irmão. Você peca porque você quer. Não, pastor, todos nós somos pecadores. É verdade, mas o pecado já não mais nos escraviza, porque fomos libertos deles, amém? Pecamos porque queremos, já não somos mais escravos do pecado. Se formos escravos do pecado, a cruz não tem valia sobre nós. O poder de Jesus é menor do que o pecado, se nós somos escravos do pecado. Mas Jesus é maior, amém, meus amados? Deixa eu tirar o chulé aqui, posso? Tá calor. Tá calor, né, irmãos? Meu Deus. A mensagem de santidade precisa voltar-se para a nossa vida. Olha só, às vezes nós reclamamos porque nós queríamos uma mensagem mais bíblica, mas quando vem a Bíblia, nós não nos submetemos. Não, eu quero Bíblia, então toma a Bíblia. Santifique-se. Santifique-se. Busque a Deus. Olhe para o Senhor. Pare de olhar para as coisas da terra. Pare de olhar para esse mundo caído. A Bíblia diz que Josué, ele olhou para cima, e então viu o Senhor, viu aquele homem. Os olhos de Josué não estavam voltados apenas para a sua luta, ele queria ver algo maior do que ele. Nós precisamos desses dias, meu amado irmão. Nós veremos coisas da parte de Deus quando olharmos para onde Deus está. Não quero encontrar Deus aonde Deus não está. Pastor, Deus está em todo lugar. Sim, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar.
As pessoas querem viver Deus numa vida promíscua. Olha só, meu amado irmão, não é isso que Deus tem para você. Eu abri esse culto dizendo, Deus tem um lugar de prazer e delícia para nós, e não é no pecado, não é na imoralidade, não é na avareza, não é na mentira. Olha para mim, não é na promiscuidade, não é tempo de namorar, é tempo de buscar Deus. Amém, meus irmãos? É tempo de buscar Deus, não é tempo de flertar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se voltar ao Senhor Jesus, é tempo de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Esses são os dias de nossos olhos se voltar para aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, meu amado irmão. Nossos olhos precisam se voltar para o Senhor. Aquela mensagem mexeu comigo quando eu li. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. Eu lembrei automaticamente do seu discipulador. Quem foi o discipulador de Josué? Diga, Moisés. Fala, Moisés. Irmãos, em Moisés acontece a mesma coisa. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, está escrito: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe. Horebe é o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Então Moisés viu. Embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Olha aí, irmão. Moisés está olhando a sarça falando, eu quero ver isso. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então do meio da sarça, Deus o chamou, dizendo, Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime. Não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Irmãos, quando Deus te chama, você pensa o quê? Deus está me chamando, Ele quer que eu vou para perto dele, sim ou não? Deus fala com Moisés, 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 Ele fala, eis-me aqui. Deus fala, para aí, não venha, não venha, pare aí, Moisés. Vamos lá, amado irmão, quantas vezes Deus já nos chamou? Quantas vezes Deus já chamou você? E você está protelando a resposta ao Senhor. A atitude de Moisés ela é extremamente corajosa. Ele olha para aquele negócio pegando fogo, impressionado, curioso, como a gente muitas vezes. Eu vou lá na igreja, eu vou lá ver o que está acontecendo naquela igreja, eu vou lá dar uma flertadinha. Deus chamou Moisés da sarça, aquela voz. Mas antes de se aproximar, Deus deu um stop para Moisés, para aí. Porque a gente não entra na presença de Deus de qualquer jeito. Eu sei que a mensagem é, venha do jeito que você está, e tudo bem. Lembra, Moisés, ele havia matado um homem, e ele havia fugido para o deserto de Midian, para aquelas terras. Ele era um assassino, não muito diferente de nós. Aqui nós temos prostitutas, verdade, ladrões, adúlteros, credo, é verdade, mentirosos, está tudo aqui no nosso meio. Não importa. Moisés era esse homem, um homem que havia matado um assassino. Ele é um assassino. Tem pessoa no nosso meio depressiva, triste, amargurada. Tem pessoa no nosso meio que fala assim, não, eu não quero Jesus, eu vou abandonar Jesus. Tem pessoas que já se desviaram, mas vêm no culto todo domingo. Não importa. Mas para entrar na presença, tem um jeito. Você pode vir do jeito que está, mano. Não importa do jeito que você está hoje, não importa mesmo. Com a família quebrada, pensando em divorciar, endividado, não importa, quebrado de tudo. Cheio de pecado, você pecou sozinho antes de vir para o culto. Não importa. Mas para entrar, importa.
para ver, para ser chamado, não importa. Mas para entrar importa. Mas Deus fala para Moisés, para aí, porque se você passar daí para cá, a terra que você está pisando é uma terra santa. Portanto, tire a sandália dos seus pés. De novo, é a mesma referência de um lugar santo, de uma santidade. Amado irmão, fica sem Instagram se está fazendo você pecar. Fecha seu negócio, está fazendo você pecar. Está disposto a entrar? Vai precisar mexer nos pés. Vai precisar mexer nos fundamentos. Está disposto a entrar nesse lugar? Vai precisar ser convertido de fato. Sabe, meu amado irmão, de verdade, você está cansado e eu também, de viver um estilo de vida que a gente fala que agrada a Deus, mas no fundo parecemos mais com o filho do diabo do que de Deus. Eu estou sendo extremamente sincero com você. Você está cansado disso e eu também. A nossa palavra não é coerente de acordo com a nossa vida. Nós falamos muito bem, mas a nossa vida não comunica aquilo que falamos. Falamos muito bem das coisas de Deus, mas a nossa vida não comunica. Se as pessoas passarem uma semana com a gente, elas verão que nós não somos de Jesus de nada. Se o seu discípulo, a pessoa que você ajuda na caminhada, passar uma semana com você, ela verá que você não ora. Ela verá que você não tem vida devocional. Ela verá o que você fala é da boca para fora. Ela verá isso. Nós estamos cansados disso, amado irmão. Mas na verdade eu vejo Deus nos chacoalhando para a gente entrar numa realidade que precisamos da resposta. Nós precisamos. Moisés, se você quiser entrar a partir desse lugar, tu precisa tirar a sandália dos seus pés. Eu preciso mexer em você, porque a partir desse lugar do encontro, a sua vida nunca mais é a mesma. Ah, cara, se você entender isso, a partir de um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma. Uma entrega a Jesus, a sua vida muda por completo. Esse homem que sai do Egito como assassino, volta ao Egito como libertador. Porque Deus muda, irmãos, as pessoas. Você não consegue mudar a pessoa do seu lado, mas Deus consegue mudar. Tu não consegue mudar seu marido, você não consegue mudar sua esposa, você não consegue mudar seus filhos, mas Deus consegue mudar. Você não consegue mudar o seu passado, ele já aconteceu. Mas Deus pode remir o seu presente e dar um futuro extraordinário para você, meu irmão. É isso que Deus faz com aqueles que Ele chama. Mas para entrar nesse lugar, Deus precisa que você tire a sandália dos seus pés. É necessário remover as sandálias. É necessário você deixar ser mexido nos seus fundamentos. Moisés tinha percorrido por todo um caminho de vida, mas para entrar naquilo que Deus tinha para ele, ele precisava remover aquilo que tinha levado até ali. A mesma coisa que Deus fala para Josué: tire a sandália dos seus pés. Tira, remova. Vamos lá, irmãos, para alguns aqui de maneira alegórica, nós temos vários caminhos, vários tipos de sandálias. Talvez Deus vai precisar mexer no seu casamento. Talvez a sandália seja a sua vida imoral. Talvez esses fundamentos errados que você tem vivido é a sua vida particular que não tem dado uma resposta a Deus. Talvez seja mentira. A bebedice. Pastor, não, eu só gosto de tomar um conhaquinho, um esquinho de vez em quando. Deus quer isso para você, meu amado irmão. Vamos lá, à luz da eternidade. O Senhor quer isso para você. Você tem certeza que essa vida de bebedice, de drogadição é o que Deus tem para você? Você vai ter que precisar remover isso, irmão, para entrar no que Deus tem para você. Ele te chamou, amém? Mas se para entrar nesse lugar, tu vai precisar tirar as sandálias.
vai precisar, para Josué conquistar a terra, ele precisou se mexer nos seus fundamentos, tirar também as sandálias. Cada um de nós tem um lugar para a gente remover, cada um de nós tem uma sandália para a gente remover, e você sabe qual que é ela. Olha só, não negocie isso, não negocie isso, talvez seja a sua ofensa. Tu precisa se desfazer disso, amado irmão. Todos nós temos sandálias para tirar na presença de Deus, sem exceção. Duro para ti é recalcitrar contra a vontade de Deus. Duro para ti é lutar contra a vontade de Deus. Se você, enquanto Jesus ministra no seu coração, enquanto eu estou liberando a palavra, e você está falando, é verdade, mas eu não quero fazer isso, ou eu não vou fazer isso, você está lutando contra a vontade de Deus. E duro para ti é lutar contra a vontade de Deus. As duas palavras que o Senhor libera sobre Josué e sobre Moisés é: o ambiente é santo. O ambiente é santo. Agora, quando nós vamos para Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vemos Isaías tendo visões. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Isaías tem visões, Isaías tem revelação da parte de Deus. Isaías proclama palavras proféticas de Deus para um povo, para Judá e Jerusalém. Esse é Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5. Quando chega no capítulo 6 de Isaías, verso 1, está escrito assim: no ano que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Verso 5: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a tua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Amém? Isaías, no início do seu ministério, é como muito crente. Isaías tem visão, Isaías tem revelação, Isaías fala da parte de Deus, mas ele só vai ter um encontro com o Senhor no capítulo 6. É quando ele vê o Senhor. Quando eu meditava nisso, o Senhor me pegou, irmão. Existem muitas pessoas que falam da parte de Deus, mas não conhecem Deus. Existem muitas pessoas que têm até visões de Deus, mas não conhecem Deus. Existem pessoas que são usadas nos dons de Deus, mas elas não tiveram o encontro com a santidade de Deus. Meus irmãos, Isaías no capítulo 1 ao verso 5, a mensagem dele é dura. Ele fala que o povo é o povo promíscuo. Ele está olhando para o povo e batendo no povo. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam se posicionar. Isso é Isaías. Mas quando ele tem uma visão de Deus, no capítulo 6, sabe o que ele diz? Ai de mim, não é ai do próximo, é ai de mim. Esse é o encontro verdadeiro com o Senhor. Sou um homem pecador, sou eu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: abaixa os seus títulos, abaixa toda a sua caminhada com Cristo. Se você chegou num lugar de orgulho, porque você tem tantos anos com Jesus, que você já viu tanta coisa na igreja, você é o Isaías desviado.
Você é o Isaías que não conhece Deus. Que você tem solução para toda a igreja, mas a sua vida não tem solução nenhuma. Você olha e fala, ó, está errado. Pastor, não precisava gritar assim. Ó, não precisava disso, o louvor está alto. Ah, eu não gostei disso. Ó, irmão, esse é o Isaías desviado. Porque quando a gente vê o Senhor, a gente fala assim, ó, ai de mim. Ai de mim, Senhor. Sou eu que sou o pecador da história, Senhor. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Eu estou perdido. Orações que nós não fazemos mais. A gente precisa voltar a obedecer a Deus. Eu acho, irmãos, eu vou falar que eu acho porque é hipotético para muita gente, para mim é uma realidade, mas eu acho que nós precisamos nos humilhar. Eu acho que nós precisamos nos jogar no chão e as nossas lágrimas voltar a ser derramadas. Eu creio que nesses dias o nosso coração precisa voltar a se quebrantar perante Deus. Eu estou perdido. Eu desviei. Eu disse que te amo, Senhor. Eu sempre disse isso. Mas eu percebi que eu não te amo tanto quanto o Senhor merece ser amado. Orações sinceras perante Deus. O profeta maior, o grande Isaías, ele começa seu ministério dizendo, Senhor, estou perdido. Me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Eu sei que eles têm lábios impuros. Mas não é só eles, eu também tenho. Não adianta, irmãos, condenar o que rouba e você também rouba. Isaías está dizendo, eu também tenho, Senhor. Sabe, irmão, Deus só toca Isaías porque ele confessa. Isaías nunca seria tocado por Jesus, por Deus, pela santidade de Deus, se ele não tivesse confessado o seu pecado perante Deus. Sabe por que a nossa vida não muda? Porque nós entramos e saímos a cada culto, a cada discipulado, a cada reunião, a cada conversa com os irmãos, com um ar de superioridade, e a gente não entra arrependido. A cada culto que vamos, a gente entra na igreja e diz assim, cara, eu vou lá, né, domingo à noite, não tem nada na TV, ninguém me convidou para tomar um sorvete, então eu vou para o culto, né? Não tem churrasco, não tem festa, então eu vou para o culto. Você está tratando Deus como se fosse qualquer um na sua vida. Isaías começa o ministério perdido e confessando que estava perdido. E ele foi mudado porque ele confessou a sua culpa perante Deus. Não tem possibilidade, irmão, da gente viver algo novo em Deus com as mesmas práticas antigas. Irmãos, o cristianismo não fala de um melhorar de vida, fala de um morrer de uma velha vida e nascer para uma nova. Amém, meu irmão? Deus não quer melhorar a nossa vida, Ele quer que a gente morra para as nossas vontades, então nascemos de novo. Esse é o cristianismo, essa é a verdade do Evangelho. Isaías sabia disso. Ele não poderia continuar a sua vida da mesma forma. Então ele confessa, e sabe o que a Bíblia diz? Que aquele anjo pega uma brasa tirada do altar de Deus. Eu quero que você volte lá comigo em Moisés. Havia uma sarça pegando fogo, porque onde Deus está, existe esse fogo que purifica a gente. Amém, meus irmãos? Não tem um lugar que Deus não esteja, que Ele não vai tocar a nossa vida. Se Deus de fato está em um lugar, Ele vai tocar a gente. A Bíblia diz assim que Moisés tirou as sandálias, então Deus aparece para ele e os dois começam a bater um papo. É o chamado de Deus para Moisés, para ele ir ao lugar que Deus havia prometido para ele, que Deus havia chamado para ele ir, aliás, que Deus havia prometido para o povo que tiraria eles do Egito.
é uma sarça pegando fogo. Em Isaías, é uma brasa tirada do altar. Aquele anjo pega com a tenaz. Tenaz é tira uma pinça. Sabe, você mulher que tira, como é o nome disso aqui mesmo? Sobrancelha. Eu ia falar cílios. Cílios aí embaixo. Sabe aquela pinça? O próprio anjo não podia pegar com a mão. A palavra serafim é brasa. Serafins vem de serafos, que é brasa, é fogo. O próprio anjo era um anjo de fogo. E ele não podia tocar no fogo que tinha no altar. Porque é fogo que queima fogo. O fogo de Deus queimaria o anjo do Senhor. Então ele pega uma tenaz, vai lá, uma pinça, aquela brasa tirada do altar de Deus, chega na boca de Isaías, porque é só aquilo que vem de Deus que pode purificar o nosso coração, e toca na boca de Isaías assim, ó, e libera uma palavra sobre Isaías. Ele tocou a boca de Isaías e disse: os seus lábios, a sua culpa foi removida, e o seu pecado foi perdoado. Pastor, eu ando em culpa. Tu precisa de um toque de Deus. Quem vive debaixo de culpa é porque ainda precisa ser tocado pelo Espírito de Deus. Pastor, o passado me condena. Eu lembro do meu passado, é só treta. Você precisa ser tocado pelo Espírito de Deus, pelo fogo de Deus que purifica você. Ele remove toda a culpa e perdoa todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Irmãos, eu não estou nem aí para aquilo que você fez. Talvez você foi a pior pessoa de Chapecó. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não quero nem saber quem você fez, o que você fez, quem você era. Eu quero saber quem você está se tornando em Deus a partir de um encontro com Ele. É isso que muda a nossa vida. Às vezes a gente fica olhando muito para o passado, como se o passado fosse validar a nossa vida. Não, irmãos. A maioria dos homens de Deus, que Deus já chamou, tiveram um passado terrível. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Ele perseguiu os cristãos e queriam matá-lo, e encerravam muitos na prisão. Quando Paulo chega em Roma, e ele vai escrever uma carta, ele fala assim, ó, os da casa de César vos saúdam. Ou seja, aqueles irmãos que perseguiam os cristãos, que matavam na fogueira, estavam se convertendo, e ele está escrevendo uma carta agora para outra igreja, dizendo, ó, tem irmão aqui da casa de César, que está mandando saudações para vocês. Deus escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que é alguma coisa, irmãos. Amém? Aqueles que se acham muita coisa, ó, não é nada. Deus escolhe a pessoa do lado dele, que esse cara não vai dar nada na vida, esse cara está te pastoreando. Esse cara não vai dar nada, ele se torna o seu patrão. Esse cara aqui é aquele cara que na escola tirava as piores notas. Pois é, hoje ele sustenta mais de 30 famílias por intermédio do negócio dele. Deus, ele é poderoso para mudar a vida, irmão. Deus é poderoso para mudar a história. Todos os homens que o Senhor chamou, a maioria deles, foram homens que tiveram seus passados terríveis. Eu vejo Deus alinhando o coração, o nosso coração. Sabe, irmão? A gente tem que parar de ser pregador para os outros e começar a pregar para nós mesmos. Tu crê nisso? Pastor, significa que eu não vou pregar para ninguém fora. Não, eu estou falando para você pegar todas as mensagens maravilhosas que Deus te deu, chegar na frente do espelho e gritar com você: se arrependa, seu bicho velho. Você ser honesto contigo mesmo, sabe, irmão? Enquanto eu meditava nisso, eu falei: Deus, isso é para mim. Ele falou: é para você mesmo. Então eu recebo. Ele falou: então porque você recebe, tu pode falar. Não dá para nós, olha aqui, mulheres,
Não dá para vocês aconselhar mulheres com a vida desregrada. Irmãs queridas do meu coração, não dá para você ser luz para uma mulher e ser treva interior. Não dá mais. Não dá para a gente elaborar bons conselhos e aquilo não nos tocar. Não dá mais, irmãos. Stop, acabou esse tempo. Não dá para a gente pousar mais de família perfeita para os outros, mas a nossa casa está virada assim, meio na bagunça. Acabou isso, irmãos. Não dá mais. O Senhor está nos chamando para a gente viver o Evangelho, não apenas falar dele, mas viver. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: ó, confie essas palavras a homens fiéis. Não é qualquer homem. Todo mundo pode pregar o Evangelho, mas poucos estão pregando com autoridade. Até o próprio Paulo fala, o próprio Jesus disse, né? Cara, se não é contra nós, deixa eles fazerem. Um monte de gente está vivendo assim, ó. Deixa eles. O importante é que está com a Bíblia. Não! O importante não é só ter a Bíblia aberta, é ter uma vida aberta. Tem muitas pessoas que abrem a Bíblia e tudo bem, glória a Deus por isso. Mas se você vai para a vida da pessoa, não é mais a mesma coisa. Amém, meus irmãos? Vamos lá, você me ouviria se eu tivesse adulterado hoje? Me ouviria? Se você soubesse que eu tivesse adulterado hoje, você pararia para me ouvir? Mas eu estaria pregando a palavra de Deus. É o suficiente, irmãos? Não é só sobre isso, nós temos que pregar, mas é sobre uma vida, amado irmão. É sobre uma vida. Não é sobre saber, é sobre viver. Nós precisamos viver, não apenas saber. Sabe, irmão, ano que vem a gente vai voltar nós teremos a nossa 4ª turma de escola teológica na igreja. Será um ano de estudo maravilhoso. Nós temos, esse ano a gente não fez. Vamos para a 4ª turma. E sabe o que mais nós falamos na mesa de ensino? Gente, vocês vão receber muita informação, mas que não fique só no campo da informação. É necessário vivência. É necessário nós pegarmos tudo isso e aplicarmos na nossa vida. Senão o que o apóstolo Tiago falou se torna uma verdade. Vocês se tornam apenas ouvintes da palavra e não praticantes da mesma. O Senhor não quer que nós sejamos apenas ouvintes. O Senhor quer que nós pratiquemos a palavra dEle. O Senhor quer que nós nos tornemos bons pais, bons filhos. Ao mesmo tempo que Isaías foi tocado em seus lábios e a sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados, eu vejo Deus, irmãos, tocando nossos lábios nessa noite, tocando a nossa vida. Para aqueles que confessam, dizendo: Senhor, eu estou perdido, tu vai receber um toque de Jesus agora, irmãos. O Senhor remove o seu passado pecaminoso e perdoa todos os seus pecados, irmãos. Quando nós nos abrimos, essa é a realidade. O Evangelho é maior do que nós. Deus vai levantar uma geração de gente, de pessoas, que nós de fato, nós vamos olhar para 1 Coríntios, dizendo: eles são cartas vivas. Carta não fala, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não precisamos pregar o Evangelho, porque fomos chamados para isso. Mas as pessoas vão ler e vão ver Jesus na sua vida. As pessoas vão ler Cristo no seu andar. Elas vão ler Cristo na sua família. Elas vão ler Cristo na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, nos seus propósitos internos. Elas verão Cristo na sua vida. Eu creio que o Senhor está tocando uma gama de pessoas, muitas pessoas que serão como Cristo na terra, que terão olhos para Deus. Deus está nos chamando para isso. Nós precisamos ver o Senhor. Então eu entro na mensagem
ou no texto que eu li em Hebreus. Em Hebreus, no versículo 2, diz assim, ó: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmão, é para a gente olhar para quem? Quem? Diga, Jesus. Sabe o que é os olhos fitos ou fixos? É ter olhar para uma só coisa. Eu quero olhar para Jesus. Se Jesus não for o centro do meu olhar, não vale mais a pena viver com Ele. Eu quero olhar para Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz assim, que Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando Jesus viu que a alegria que o próprio Pai havia proposto para Ele, Ele falou assim, ó: eu passo por tudo, não tem um problema. Vamos lá, está disposto a passar pelas coisas que Deus tem para você? Por aquilo que Ele propôs para você viver? As tretas, as aflições e a vergonha desses dias? Sabe, meus irmãos, aqui na nossa comunidade já veio pessoas que não permaneceram aqui, sabe por quê? Eles tinham vergonha da igreja. Um dia eu sentado com a mesa com um rapaz, ele falou assim, um homem bem sucedido na cidade, falou: pastor, eu gosto do jeito que você prega, pastor, mas vocês não têm nada. Vocês não têm salinha de criança, a igreja nem não tem nada, vocês não têm nada. Vocês não têm nada. Eu falei: é isso, irmão, que eu tenho nada. Vergonha, olha que vergonha, nada a ver, né? É porque eu não posso convidar os empresários, porque a igreja lá não tem ar-condicionado. Eles vêm para a igreja, mandem ficar no escritório dele. Se ele quer ar-condicionado, mandem ficar no escritório dele. Se isso impede das pessoas ouvirem a palavra de Deus, realmente aqui não é o lugar delas. Pastor, eu tenho vergonha. Se você está nessa condição, se arrepende do seu pecado. Ou vai embora. Vai para uma igreja que tem estofado, ar-condicionado, luzes, show e um coach pregando para você. Vai para lá. Está mandando embora? Não, mas estou também. Mas não. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele não passou uma vergonha de uma sinagoga ruim. A vergonha que Jesus passou foi pelado na cruz. Mas ele passou tudo isso pela alegria que estava proposta para ele. Irmãos, tem dores que nós vamos passar pelo propósito que Deus estabeleceu. E glória a Deus por isso. Pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, eu estou no meio de uma prova, estou no meio de uma treta, passando um processo. Glória a Deus, se é para aquilo que Deus apontou, glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, diga glória a Deus, irmãos. Falar, me ajuda a pregar, né, Cris, aqui, né? Amém? Glória a Deus, irmão. Se é para sofrer por causa de Jesus, que vamos sofrer, não tem problema nenhum. Mas quando Deus estabelece a sua alegria e o seu propósito também, A Bíblia diz assim, ó: fixe os olhos em Jesus. Diga comigo isso, fixe os olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé, irmão. Amém? É para Jesus que você deve olhar. Pastor, eu estou frustrado. Olhe para Jesus. Estou frustrado com meu marido. Olhe para Jesus. Estou frustrado com a minha esposa. Olhe para Jesus. Fixe os olhos em Jesus. Olhe para Ele, fica separado. Falou: Jesus, eu vou olhar para Ti. Eu vou olhar para Ti. Eu vou olhar para Ti. Os anjos do céu estão olhando para o trono, aquele onde está sentado, aquele que é digno, e dizendo: Santo, Santo,
santo, e todos os outros estão também olhando uns aos outros, olhando para aquele que está no trono, santo, santo, santo. Irmão, olhe para Jesus, pelo amor de Deus, olhe para o Cristo, e a Bíblia diz assim, verso 3, pense bem naquele, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Olhe e pense. Pensa em quem? Pensa naquele. Ele quem, pastor? Jesus. Porque eu devo olhar para ele e pensar nele? O texto explica, diz assim, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Vamos lá. Sabe quando cansamos? Quando tiramos os olhos de Jesus. Quando estamos desanimados, eu vou desistir do ministério, tirou os olhos de Jesus. Eu vou desistir da minha esposa, do meu marido, tirou os olhos de Jesus. Tirou os olhos de Jesus, a primeira coisa, sabe o que entra, irmãos? Desânimo. Tu vai desanimar se você não olhar para Jesus. Você vai olhar para o mundo e dizer, cara, Deus me leve, que esse mundo aqui está uma porcaria. Está ruim, Senhor. Mas quando seus olhos estão fitos em Jesus, sabe o que acontece? Tu olha para o mundo e diz, Ele virá, e quando Ele voltar, retornar, Ele estabelecerá o seu reino, e esse mundo será transformado. Por que você pensa assim? Porque os seus olhos estão fitos em Jesus. Pare de olhar para a economia, irmãos, para a política, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Pastor, eu estou com medo de investir, porque a economia diz isso. Olhe para Jesus. Eu não vou casar porque Jesus está voltando. Olhe para Jesus, sobe com a nega véia, irmão. Amém. Alinha a vida e casa. Sai do pecado em nome de Jesus. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Desanimamos em todas as áreas da vida porque tiramos os olhos daquele que é digno, aquele que merece toda a nossa atenção. Começamos a olhar para as circunstâncias. Sabe por que Pedro afundou? Porque ele tirou o olhar de Jesus. Jesus, quando fala para Pedro, Pedro, vem. Vem, Pedro, vem. Pedro estava num barco, num lugar seguro, ele precisava andar sobre as águas. Mediante a palavra de Jesus, falou, vem, pode vir. Pedro pisa nas águas e anda. Enquanto ele está olhando para Jesus, segundo a palavra que Deus havia liberado, ele está andando sobre as águas. Mas quando ele olha para o lado e vê as ondas, olha para mim. Quando Pedro olha para o lado, tira o olhar de Jesus, sabe o que acontece com Pedro? Ele afunda. Ponto. Sabe o que é sucesso, irmãos? É terminar a carreira olhando para um só. Eu vou até o fim olhando para Ele. Isso é sucesso. Eu quero olhar para Jesus. O seu olhar precisa se voltar para Deus. Pense bem nele. Pense bem naquele. Pense em Jesus para que você não desanime. Para que você não se canse. Então eu pulo para o verso 6. A Bíblia diz assim, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Quando o Senhor nos disciplina, não é porque Ele nos odeia. Quando Deus fala assim, larga a imoralidade, abandone namoradinha, abandone namoradinho, viva com Jesus, largue tudo, olha para mim, Jesus está dizendo para você. Abandone a mentira, abandone o adultério, abandone os maus negócios, abandone isso, abandone as más intenções, abandone isso. Não é porque Deus não te odeia. Quando Deus nos disciplina, é porque Ele nos tem como filhos. Irmãos, olha para mim. Eu sei que eu sou meio chato aqui, mas deixa eu pegar uma criança aqui, por exemplo, o filho do Fran. O Fran está aqui, o filho da irmã da Gia aqui, né? O Vitor, Arthur, perdão. Eu já chamei a atenção de Arthur, já falei, Arthur, cala a boca, Pia, fica quieto. Já fiz isso? Por que eu não faço isso? Sabe por quê? Porque eu não sou pai dele.
Sabe por que eu nunca vou pegar a varinha e vou chegar no Joshua e falar, bicho velho, você desobedeceu? Porque eu não sou pai do Joshua. Mas com o Ben, com a Alana e com a Júlia que eu sou pai. Sabe por que Deus nos repreende? Porque somos os seus filhos. Se não há repreensão no evangelho que proclamamos e ouvimos, a Bíblia diz que nós então não somos filhos de Deus. Ei, quantos aqui gostam de ser repreendido? Eu não gosto. Mas quantos aqui precisam ser? Eu preciso. A Bíblia diz que a repreensão, a disciplina no momento, ela não é legal. Mas todas as pessoas que nos disciplinaram, em amor, essas pessoas estão nos impulsionando a um lugar na qual nós não entramos ainda. O verso 10 explica isso, está escrito assim, ó: nossos pais nos disciplinam por curto período, segundo lhe parecia melhor, porque os pais também erram. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Amém, irmão? Pastor, eu estou sendo disciplinado por Jesus, por Deus. Você acha que Ele quer seu mal? Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Participar da natureza santa de Deus é necessário repreensão, disciplina da parte de Deus. Vamos lá. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Sabe qual é a forma de Deus falar isso para nós? Eu estou disciplinando vocês porque eu quero o bem de vocês, e só assim vocês vão participar da minha santidade. Só assim nós participaremos da santidade do Senhor. Sabe, meu amado irmão, a palavra de Deus já tem nos santificado. Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos: a palavra que vos tenho dito, elas são espírito e vida, e a palavra que eu prego a vocês, ela santifica vocês. Quantos aqui sentem que Deus pega pesado com você? Você tem sentimento? Parece que sempre comigo é mais chicote. Quem tem sentimento às vezes? Eu tenho, vira e mexe. Não posso olhar para o lado que Deus já me pega. Mas o irmão está desviado, se não fala nada com ele. Fala, com ele, com você é diferente. Parece que com nós, Deus está sempre pegando pesado. E não é porque Deus nos odeia, é porque Ele nos ama. Se você, olha para mim, se você é filho de Deus, Ele vai te corrigir. Agora, se você quer viver, olha para mim, uma vida bastarda, uma vida libertina, eu quero afirmar para você, você não é filho de Deus. E você precisa entrar em João 1,12. Tu precisa entregar sua vida para Jesus. Tu precisa ter a paz que excede todo entendimento. Tu precisa de Cristo. O evangelho que não nos corrige não é o evangelho de Jesus. O evangelho que nos corrige, eita, bateram na menina, aleluia. É a mãe aí, tô falando, irmão, tá correndo. Brincadeira. Aí, tá vendo? Aleluia. O evangelho que não nos corrige não é o evangelho de Jesus. Pastor, eu gosto de ir na igreja, porque lá na igreja eu me sinto bem, ninguém fala dos meus pecados. Você precisa ser discipulado. Não, eu gosto porque eu me sinto tão bem na casa do Senhor. E glória a Deus, amém, irmãos? Você se sente bem aqui? Amém. E Deus vai te pegar na orelha quando necessário. É ruim, eu sei.
Mas Ele só faz isso porque nos ama. Deus não faz isso se Ele não nos amasse. Os filhos têm um pai que é santo, um pai que é puro, um pai que é justo. Tudo bem se você não quer ser corrigido por Jesus. Tudo bem. Você está afirmando a sua orfandade. Olha para o Pai, irmão. Olha para o Pai. Onde estão os seus olhos? Você está olhando para quem nesses dias? Para Jesus? Você está olhando para o Senhor? A Bíblia diz em 1 Coríntios, na medida que nós o contemplamos, nós o tornamos semelhante a Ele. Sabe, nossos olhos precisam estar... Se não tiver cortou, né, bicho velho? Não? Se não tiver fixados em Jesus, nós vamos desanimar. Moisés viu o Senhor e teve que tirar a sandália dos pés. Josué viu o comandante do exército do Senhor e teve que tirar a sandália dos pés. Pedro, quando teve um encontro com o Senhor, e o Senhor faz aquela pesca milagrosa, ele falou: afasta de mim que eu sou pecador. Ele reconheceu o seu estado. Isaías, quando viu o Senhor, ele disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Senhor. Paulo, na estrada de Damasco, quando aquela luz apareceu para ele, ele viu, e ele caiu, e a vida dele foi totalmente transformada. Ele disse: quem é o Senhor? E ele disse: duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando Paulo viu o Senhor na estrada de Damasco, a vida dele foi totalmente transformada. Em João, em Apocalipse, ele viu o Senhor, e a Bíblia diz que quando João viu o Senhor, ele caiu como morto. Olha só, irmãos, é impossível nós olharmos para Jesus e permanecermos o mesmo. É impossível. Ó, igreja, a santidade do Senhor é inegociável com o seu povo. Deus deseja que nós vivamos em santidade. E santidade, irmãos, em primeiro lugar, não é fazer coisa para Deus, é reconhecer aquilo que Deus fez por você. Amém, meu irmão? Você pode jejuar, orar, fazer tudo, e mesmo assim não conhecer Deus. Eu vejo o Senhor falando conosco: remova o pecado do meio de vós. Remova a mornidão do meio de vocês. Remova os falsos deuses do meio de vocês. Se curve só perante ao Senhor e não ao dinheiro. O seu prazer deve estar somente em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e não no sexo ilícito e em outras coisas. Remova todos esses falsos deuses. Seu ministério não é para você se promover, é para você servir. O seu filho não é um troféu de amostra do bem que a sua família tem conquistado por intermédio dele. Não é porque seu filho está dando certo que seu filho é um troféu para você. A sua família, e nem a minha, não é uma ferramenta de exibição de perfeição. Deus te conhece por dentro. Deus me conhece por dentro. Deus conhece toda a sua imoralidade. Ele conhece todos os seus desejos ocultos. Mas Ele conhece também o seu desejo de querer acertar. Ele conhece a sua vontade de ser curada, de ser curado, e não se abre para isso. Deus conhece. O Senhor falou para eu falar para você isso: a sua vida é minha. O Senhor ministrou isso. Não lute contra a minha vontade, meu filho. Eu vou te levantar, só se submeta. Eu te amo, por isso te repreendo.
Alguns de vocês precisam ir apacentar as ovelhas. Por isso te repreendo para que você vá. É necessário você viver em santidade. 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 Santidade ao Senhor. Santidade, amado irmão. Em meio a uma geração perversa, Deus está levantando um povo que vai viver para Ele. Amém? Em meio a uma geração corrompida, a minha oração é para que as nossas famílias sejam um reflexo da glória de Deus na terra. Essa é a minha oração. Que Deus nos conserve, que Deus nos proteja, que nós sejamos mãos estendidas para aqueles que estão caídos, e não dedos apontados. Que por intermédio da sua vida o Senhor possa te usar para ser uma carta viva, para que o outro possa ler Cristo na tua vida e encontrar com Ele. É necessário arrependimento, olhos fixos em Jesus. Olhar para Jesus, irmãos. Olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jovens, é tempo de olhar para Deus, esquece as outras coisas. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ei, você marido, olhe para Jesus. Você mulher, olhe para Jesus. Os filhos devem olhar para Jesus. Aos líderes, olhe para Cristo. Ao pastor, olhe para Jesus. Todos nós precisamos estar com os olhos fixos em Jesus. E para você que nunca olhou para Jesus, para você que desviou, para você que fala, pastor, os meus olhos por um tempo se desviaram do Cristo, e eu comecei a desanimar, eu comecei a me esmorecer. Hoje é o dia para você voltar o olhar para aquele que te salvou. Hoje é o dia para você voltar o seu olhar para o Cristo. Bíblia diz assim, Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Jesus foi levantado na cruz, e todos os nossos olhos, todo o nosso olhar precisa se voltar para Ele. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Eu gostaria que vocês colocassem de pé nesse momento. É dias. Se movimenta para Jesus, irmão, nesse momento. O Espírito Santo falou para eu pregar essa mensagem, irmãos. E assim, uma coisa que eu entendi já de Deus. Deus, Ele não erra. Todos esses homens que eu citei, após eles serem tocados por Deus, todos foram impulsionados a um propósito. Moisés, depois que ele tirou a sandália dos pés, ele desceu para libertar o povo de Israel. Josué, após tirar a sandália dos pés e receber o toque daquele anjo, ele então conquistou a terra prometida e adentrou o povo à terra prometida. Isaías, depois de ser tocado em seus lábios, há um clamor do céu dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías clama, eis-me aqui, envia-me a mim. Então aquela voz diz para ele, então vá, Isaías. Todos eles foram enviados a um propósito, porque foram tocados por Deus. Deus não vai nos enviar para sermos vergonha do nome dEle aonde quer que for. Ele vai nos tocar primeiro e depois nos enviará. Amém, meus irmãos? Nós não podemos enviar desviados, podemos pensar em enviar pessoas alinhadas. Deus envia o povo, os seus discípulos, só depois de Atos capítulo 2. Eles precisavam ser cheios do Espírito, para então começar a pregar o Evangelho, alinhados com o propósito do céu. Igreja é isso, amado irmão. Família é isso. A sua vida é isso. Olha para mim. Pare. Pare de viver a mesma vida. Deus não quer isso para você. Deus tem algo para fazer na sua vida e para o intermédio da sua vida, mas é tempo de se posicionar nele. É tempo de dizer sim ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, por favor. Feche os seus olhos. Começa a orar ao Senhor como Isaías. Começa a clamar ao Senhor.
O Espírito Santo já pediu para nós fazermos isso. E todos aqueles que é réu confesso como eu sou, que fala: Jesus, eu preciso de um toque teu e assim eu serei transformado. Senhor, eu não vou mais brincar com isso. Se o Senhor tem me chamado, de fato, eu quero tirar a sandália dos meus pés e quero entrar nesse lugar. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Você que também quer entregar sua vida para Jesus. Você que fala: eu quero renovar o meu compromisso com Jesus. Hoje é o dia. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pode vir, meu irmão. Jesus tem chamado, pode vir. Vem, meu irmão. Quem tem as... Pode vir aqui, pode vir. Pode vir para perto, irmão. Jesus falou isso. Jesus falou para a gente fazer isso. Pode vir, irmãos, pode vir, pode vir, pode vir. O Senhor Jesus tem ministrado isso. O Senhor está alinhando a nossa vida, igreja. O Senhor está alinhando a nossa vida. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. Ore, ore. Arrependido em favor de toda a nação. Sim, Senhor, ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Até que ele venha. Até que ele venha. Se Deus só precisa de um disposto, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer. Ó Senhor, por que não aqui? Por que não agora? Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança.
Dos seus filhos levantei profetas, nazireus. Dos nossos filhos levanta profetas, dos nossos jovens levanta nazireus. Levanta nazireus, Senhor. Levanta nazireus, Senhor. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Aonde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, nazireus. Mais uma vez. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vem sobre nós, um fogo ardente de zelo. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder em nossos corações. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus. Mais uma vez com pés descalços, a sua glória sobre os nossos ombros, Senhor. Oh Jesus, com sua glória sobre os ombros, beijando o filho para que ele não se ire. Oh, e chova a justiça. Oh Senhor, com pés descalços, nação nos ombros e um coração em chamas. Batiza-nos com arrependimento, beijando o filho até que ele venha e chova a justiça. Oh, vem com tua justiça sobre nós, com pés descalços, nação nos ombros e um coração em chamas, até que o Senhor venha queimando, beijando o filho até que ele venha e chova a justiça. Sim, Senhor Jesus. Mais uma vez Senhor, eu oro nesse momento. Desperta um fogo de zelo pela sua presença em nós. Desperta temor e reverência, porque o Senhor é um fogo consumidor e sem santidade ninguém verá a Ti. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Batiza-nos, batiza-nos com arrependimento, com zelo, zelo, zelo santo, zelo pela sua presença, zelo pela sua glória, zelo pelo seu nome, zelo pelo seu nome, zelo pelo seu nome.
dá-nos a visão da sua glória. Ó, dá-nos a visão da tua face. O mesmo que Isaías viu, o mesmo que Moisés ouviu. Dá-nos, ó, dá-nos a visão da tua glória. Ó, dá-nos a visão da tua face. O mesmo que Isaías viu, o mesmo que Moisés ouviu. Queremos ver a ti, Senhor. Dá-nos, ó, dá-nos a visão da sua glória. Ó, dá-nos a visão da tua face. O mesmo que Isaías viu, o mesmo que Moisés ouviu, o mesmo que João viu, o mesmo que Ezequiel viu, o que Jeremias ouviu, o que Pedro viu, o que Paulo viu, o que João viu, o que os santos viram. Nós queremos ver, nós queremos ver, nós queremos ouvir, nós queremos ser como tu és, Senhor, como tu és, Senhor. Depois que vi o Rei, Senhor, nós voltamos nossos olhos para Ti. Nós voltamos nossos olhos para o Autor e Consumador da nossa fé. Ele que está sentado no mais alto e sublime trono. A sua glória enche toda a terra. Sim, os meus olhos sim, Senhor. Eu oro, Pai, para que a partir de agora esta igreja, uma vez mais, fixe os olhos somente em Ti. Todos os irmãos aqui, as famílias dessa comunidade local, volte os olhos para o Autor e Consumador da fé, Cristo Senhor, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. O único digno é Cristo. O único digno é o Senhor. O único santo, santo e santo é o Senhor. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Nossos olhos estão em Ti, Jesus.
Você pode aplaudir Jesus.